Nesta aula, nós vamos aprender a criar uma rede de tubulações no AutoCAD Civil 3D 2012, utilizando objetos CAD. Esses objetos são mais fáceis de trabalhar, pois representam um grupo de linhas e polilinhas, e o Civil 3D possui uma ferramenta que converte esses objetos automaticamente em rede de tubulações. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 3.2, que vocês encontram aí facilmente no conjunto de arquivos do nosso curso, onde nós temos basicamente uma superfície que será utilizada para fornecer as declividades da nossa rede de tubulações. Não necessariamente você precisa ter essa superfície para desenhar uma rede de tubulações. Mas como você precisa da declividade, você vai ter que acabar desenhando as suas redes de tubulações em uma superfície. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos criar o objeto que vai representar aonde que a tubulação vai passar. Então, eu vou chamar uma polilinha, PL aqui na barra de comandos, e vou desenhar. Ó. Vou puxar para cá e para cá, sem nenhuma consideração em relação ao sentido aqui. Apenas desenhei um objeto CAD. O importante de ressaltar aqui é que em cada vértice da sua rede de tubulações, ele vai inserir uma estrutura que faça com que você possa acessar a tubulação quando ela estiver pronta. Então, quando você for projetar a sua rede de tubulação, vale lembrar que, dependendo do número de vértices que você utilizar, ele vai inserir uma estrutura de acesso. Então, agora que nós já temos esse objeto, nós vamos transformá-lo numa rede de tubulações. Para que a gente possa transformar esse segmento aqui em uma rede de tubulações, nós vamos vir aqui na aba Home. No menu Create Design, nós temos uma opção aqui, ó, chamada Pipe Network, embaixo de Assembly. Tá vendo? Ó? Então, você clica aqui e nós temos duas opções. As ferramentas para a criação da rede de tubulações, ou então criar a partir de um objeto. Vou clicar aqui. Por que que nós estamos começando criando a partir de um objeto? Porque essa é a forma mais simples de criar a rede de tubulações, levando em conta que todo mundo sabe trabalhar, ou pelo menos tem uma noção de como trabalhar com polilinhas. Então você seleciona a opção lá, ele pede aqui, selecione objeto. Então é esse objeto aqui, ó. Cliquei nele. Essa seta indica qual que vai ser o sentido do escoamento. Se ela estiver certa, você pressiona Enter aqui para OK. No meu caso, eu quero que o escoamento desça aqui pela rede de tubulações. Então, eu tenho que digitar aqui, ó, R de reverse, tá vendo? Enter, ele reverteu, tá vendo aqui? E agora o que você vai ter que fazer? Pressionar Enter para confirmar o OK. Tá vendo? Ó? Quando você faz isso, você é levado a uma janela ou uma caixa de diálogos chamada Create Pipe Network, onde nós temos que fazer algumas considerações em relação à nossa rede para que a gente possa criá-la corretamente. Nessa caixa de diálogo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dar um nome à sua rede de tubulações. Então, eu vou colocar aqui, ó, drenagem, certo? E depois você pode colocar uma descrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, drenagem de escoamento superficial, que é a água da chuva. Depois que você deu um nome e uma descrição, ele pede aqui para você escolher qual que vai ser a lista das partes, estruturas, peças que vão compor essa rede de tubulações. Então, você pode escolher uma rede padrão, uma rede de esgoto sanitário, por exemplo, e uma rede para drenagem de água da chuva. Por isso que ele coloca Storm e Sanitary aqui, tá vendo? Ó? Nesse caso, nós vamos escolher Storm Sewer. Quando você faz isso, o tipo de cano e de estrutura, ele aparece aqui como uma lista referente à escolha que você fez. Então, depois que você escolheu que tipo de rede de tubulações que vai ser, você tem que escolher o que vai compor ela. E a primeira opção é o cano que vai ser utilizado para criar. E você tem aqui na lista, ó, uma infinidade de diâmetros. Tá vendo? Então, você tem que escolher o que mais se adeque ao seu projeto. Nesse caso, eu vou deixar o padrão de 100 milímetros mesmo, porque nós não estamos fazendo um projeto, e sim aprendendo como utilizar esse comando. Depois, você escolhe qual que é a estrutura. Essa estrutura, pessoal, é aquela que eu falei que aparece aqui nos vértices, ó, para você acessar a sua tubulação. E aqui tem várias também, tá vendo? Ó, retangular,
cilíndrico, concêntrico. E aqui também você vai ter que escolher de acordo com a sua necessidade. Para a gente visualizar um objeto um pouco mais interessante, eu vou escolher essa primeira aqui, que forma um cone, para vocês verem essa estrutura. Então eu clico aqui, posso escolher agora os layers. Os layers não vou escolher, deixo como padrão. Depois você pode escolher uma superfície. Essa superfície ela vai fornecer as declividades para você. Então, se você está usando uma superfície, escolhe ela. Depois, você tem que escolher o alinhamento. Por que escolher o alinhamento? Essa necessidade aqui de utilizar um alinhamento, ela não é obrigatória. Porém, quando você tem um alinhamento, você pode escolher algumas opções aqui de acordo com o estaqueamento do alinhamento. Então, se você tem, escolha ele, se não, pode deixar nenhum aqui. Depois você pode escolher se você quer excluir a entidade, que entidade é esse objeto aqui, mas se você não tiver certeza se vai estar tudo certo, é melhor não escolher essa opção, porque você pode utilizá-lo de novo. E se deu tudo certo, clica em OK. Com um tempinho, olha só o que vai acontecer, surge a sua estrutura aqui. Agora que nós já finalizamos a nossa rede de tubulações, nós podemos visualizar aqui, utilizando o zoom, ó, que ele criou um ícone com a letra D, que representa as estruturas que foram criadas. As linhas azuis representam os encanamentos ou tubulações. E essa linha branca que está no fundo é a entidade que ficou, ó, a polilinha. Tá vendo? Você pode até selecionar agora e excluí-la. Por que que eu não fiz isso na hora que eu poderia fazer lá criando a tubulação? Porque se caso tivesse dado errado, era só manter ela aqui e utilizar de novo o comando. Se nós utilizarmos agora a visualização 3D, olha só, vamos utilizar o Orbit aqui. Nós vamos ver que a nossa tubulação foi criada aqui na superfície. Tá vendo? Ó? E se você der um zoom, você consegue até ver a estrutura aqui. Ó. Olha que bacana essa estrutura que foi criada. Tá vendo? Ó? Por que que ela é assim? Porque nós escolhemos essa estrutura para ser criada. Se você quiser, você pode vir aqui na Prospector também, olhar em Pipe Networks, Network, que você vai ver que você tem a rede de tubulações criada aqui. No caso, como eu já tinha uma chamada drenagem, que eu utilizei para testar essa aula antes, eu criei uma outra chamada drenagem, e como são nomes repetidos, o Civil 3D já colocou como 1. Mas drenagem 1 é essa estrutura que foi criada aqui. Então, com isso, olha só, nós conseguimos finalizar a nossa criação de uma rede de tubulações a partir de objetos. Nesta aula, nós aprendemos a criar rede de tubulações utilizando objetos CAD dentro do Civil 3D. O objeto utilizado foi uma polyline e a partir dos parâmetros escolhidos na nossa rede de tubulações, nós chegamos a esse resultado aqui, que é um encanamento utilizado para drenar água pluvial.